Fala, vascaínos e vascaínas, ligados e ligadas aqui no nosso querido e amado Imprensa Vascaína. Vou protocolar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque hoje não tem nem muito o que falar, né? Depois de mais uma vergonha do Vasco, dos jogadores do Vasco, né? A gente, ao longo do tempo, costuma criticar muito o treinador, né? Ah, o treinador é culpado, o treinador errou. De fato, hoje o Renato errou. Mas temos que falar dos jogadores também. Temos que falar do Tietchan. Temos que falar do David. Temos que falar do Andrés Gomes, que não jogou bem hoje. Temos que falar do Saldívia, que se acha mais do que ele é. E é isso. 19 anos sem vencer o Corinthians lá em São Paulo. A última vitória foi com o gol do Allan Kardec, em 2007. O Vasco hoje perde. E o que mais machuca, mais dói, jogou 54 minutos com um a mais. Porque o André deu aquela entrada criminosa no Thiago Mendes e o Thiago Mendes saiu de campo. Graças a Deus, né? Um milagre que o Thiago Mendes ali poderia ter acontecido algo pior com ele. Saiu no segundo tempo, mas já deve jogar quinta-feira e domingo o próximo compromisso do Vasco, que é contra o Flamengo no Maracanã. Hoje era um jogo que o Vasco ter ganho, vencido dentro de São Paulo. Falei aqui no início, né, que a gente é fácil culpar o Renato. Renato tem a sua parcela de culpa, tá? Renato hoje não quis colocar o Spinelli para jogar. Ele até falou em entrevista, daqui a pouco a gente vai reagir, dizendo que o Spinelli não tem velocidade, que ele conhece o jogador e tudo mais. Mas, Renato, eu entendo que o Spinelli não tem velocidade. Mas no segundo tempo, quando o seu time só colocou o chuveirinho na área, você não tinha um atacante de referência igual o Spinelli. Você foi entender isso já na metade do segundo tempo. E o Vasco com a mesma jogada. Morreu com o Brenner em campo. Brenner que não produziu absolutamente nada. Não entendi também o início com o Brenner. E o Vasco, mais uma vez, perdeu para a equipe do Corinthians. E o pior, né? Perdemos para o Fernando Diniz. Hoje, os jogadores do Vasco, uma completa falta de atenção com o seu próprio material. Como assim, Mosqueira? Ele já conhece a Neoquímica Arena. Sabem como é que a Neoquímica Arena é. E todos eles escorregando toda hora. O Andrés Gomes hoje foi patético. O Ranieri barbarizou o Andrés Gomes hoje. Deu 2 canetas, deu um lençol no Piton, barbarizou. E olha, quando eu vi a escalação, eu falei assim, opa, pô, Ranieri, lateral direito, é nosso hoje. O Andrés Gomes vai pintar e bordar por ali. No primeiro lance, o Ranieri escorregou, eu falei, é hoje. Hoje não perde. Mas depois dali, o Ranieri acabou com o Andrés Gomes. Aonde o Andrés Gomes ia, o Ranieri estava. E em nenhum momento, só lá pro segundo tempo, o próprio Renato e o próprio Andrés Gomes perceberam que ali não daria nada. E aí o Andrés Gomes começou a jogar mais pelo meio, caindo pro lado direito e esquerdo da equipe do Corinthians. O coletivo do Renato, cara, hoje foi bizarro. O Vasco com 54 minutos com a mais não foi competente de fazer um gol do Corinthians. Inacreditável. Hoje foi daquele jeito, gente. Deixa eu ver aqui. Peraí. TV. Tem aqui a coletiva do Renato. 10 minutos só, Renato. Tem aqui os 6 minutinhos de Renato Gaúcho. Deixa eu colocar aqui. O Renato vai falar. Fala, Renato. Explica para o seu torcedor a vergonha de hoje. E a sua entrada retardada durante a partida? Obrigado. Bom, essa é uma opinião tua. Essa é uma opinião tua. O treinador está lá com os jogadores todos os dias. O treinador conhece todos os jogadores, suas características. Mas eu vou explicar melhor essa tua pergunta. A gente veio jogar contra o Corinthians em São Paulo.
Estava jogando com 3 volantes e 3 jogadores de velocidade. Eu precisava de velocidade na frente para atacar os espaços. Infelizmente, o Spinelli não tem a velocidade. Então, muitas vezes não adianta você colocar o jogador porque ele fez 2 gols, se não vai se encaixar no teu plano tático para a próxima partida. Então, é bem simples. O futebol, eu não invento nada no futebol. Se eu tinha um plano para jogar contra o Corinthians, para buscar os espaços, atacar os espaços, não eram as características do Spinelli. Eu tinha 3 jogadores de velocidade na frente. Aí você pode questionar, não deu tão certo. Bom, aí é outra história. Não adianta nada eu trazer o adversário para dentro do meu campo e não ter a velocidade. Eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Renato, boa noite. Capitão da Mosaico Esportivo. Você começou com o jornalista. Na sua opinião, para o Vasco chegar ao empate, quem sabe até uma vitória, logo depois da expulsão do André do Corinthians. Você acha que faltou algum problema no ataque? O que eu podia fazer, eu fiz. Se você for ver com quantos atacantes nós terminamos o jogo, bom, aí nós criamos muitas jogadas pelo lado. Já coloquei bastante gente para atacar a área. Infelizmente, a bola muitas vezes passou ali na frente do gol do adversário. E, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol. Mas eu não estou tirando meu corpo fora, não. Mas o que o treinador, no caso eu hoje, podia fazer, eu fiz. É só você ver quantos atacantes eu tinha lá na frente. Então, bom, aí entrar em campo eu também não posso, né? Eu fiz a minha parte. Pega mal internamente, Renato. Boa noite, Renato. Bárbara Suranda, Web Rádio, Gol de Placa. Jogar Pega mal internamente, Renato. Envolve um histórico recente. Essa camada de mimizento. Na sua análise, esse tabu que existe aqui dentro acabou pesando de alguma forma o desempenho da equipe hoje? Não, de maneira alguma. Os tabus estão aí para serem quebrados. Quando cheguei no Vasco agora, não sei quanto tempo que o Vasco não ganhava do Palmeiras, nós ganhamos do Palmeiras. Os tabus estão aí para serem quebrados. Hoje, inclusive, nós tínhamos um jogador a mais. Infelizmente, nós tomamos um gol que não poderíamos ter tomado. Tomamos e, infelizmente, não tivemos a capacidade para, pelo menos, empatar o jogo. Mas não tem nada a ver com o tabu. Aqui, Renato, já o Silva do canal Colina em Foco. No intervalo, você tira o Thiago Mendes e o Cuiabano, né, e coloca o Piton e o Rojas. Queria que você explicasse essa alteração, se foi por conta de algum problema físico, ou o próprio Cuiabano também, que causou um certo estranhamento. E assim, você explicou, mas por que o Spinelli teria sido a quarta opção de mudança, tendo em vista que o Vasco, naquele início de jogo, estava tendo muito volume de cruzamentos? O que fez você pensar que o David poderia conseguir, né, tendo em vista que o Spinelli tem mais presença de área? Obrigado. Excelente pergunta, Joel. Mas hoje nós estamos com um monte de treinadores aqui. Hein? Só uma pergunta. A opção do treinador. O Cuiabano e o Thiago, é que eu falo, durante a transmissão, não sei o que vocês falam, não sei quais são as informações que vocês têm, as minhas informações, que eu tive que tirar os 2 por lesão. Não sei. Eu tirei os 2 por lesão. Então, mesmo assim, como você falou, novamente do Spinelli, mesmo o Corinthians retrancado, estava esperando, coloquei o Alisson pelo lado direito, coloquei o Gomes pelo lado esquerdo, são 2 jogadores de drible, 2 jogadores que fazem jogada de fundo, coloquei o Breno juntamente com o David da área. Não funcionou. Coloquei o Spinelli, também não funcionou. O que mais eu posso fazer? Agora, demorou para trocar? Vocês têm que botar uma coisa na cabeça de vocês. O treinador conhece o jogador 24 horas, todos os dias. Todos os dias. Então, muitas vezes chegam aqui, por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Perguntar é mole. Por que não fez? Você tem que saber o porquê que o treinador não fez. O porquê que o treinador não fez? Essa pergunta você tem que fazer. Mas aí vocês colocam uma pergunta, às vezes, do treinador que tinha que fazer isso. Próxima, velho. Boa noite, Renato. No Renato, segundo saco tempo, cheio, você hein? estava bem enérgico ali, bem reclamando bastante com o seu time, não estava conseguindo fazer o gol. O Vasco teve um ímpeto forte ali, conseguia rodar a área do Corinthians, mas não conseguia criar chances efetivas de gol. O que mais te frustrou nesse segundo tempo e no jogo como um todo? O que mais te incomodou? Você viu o jogo que eu vi. Parabéns. Você viu o jogo que eu vi. Perfeito a tua análise. Exatamente. Nós tivemos a posse de bola, circulamos de um lado e do outro, que eu falei. Só que, infelizmente, alguns jogadores se precipitaram em determinadas jogadas.
jogadas que, de repente, a gente poderia trabalhar melhor a bola. Ele estava errando muitos passos próximo da área do adversário, e muitas vezes, não que eu sou contra o chute, bem pelo contrário, eu gosto de fazer o chute, mas muitas vezes, muito longe da área, do jeito que o Corinthians estava fechado, a melhor opção era o trabalho, a jogada individual e o cruzamento. Então, muitas vezes nós pecamos por isso, principalmente por isso, porque nós nos precipitamos e tomamos as decisões erradas. Juliano Gomes, do Rojas, Saldívia. Boa noite, Renato. Vitor, do Tempo de Bola. Eu gostaria de saber da sua avaliação do David hoje na partida, um jogador importante para o Enem. Gostaria de saber a sua avaliação, por gentileza. Hoje nós tivemos alguns jogadores abaixo do que muitas vezes acrescento nos jogos. Hoje a gente não fez uma grande partida, justamente por isso, porque alguns jogadores importantes nossos não renderam o suficiente. Então, eu não gosto de falar assim, individualmente, que teve bem, que teve mal. Alguns jogadores importantes não tiveram bem, e, consequentemente, hoje a gente não fez uma grande partida, independente do jogador e independente da posição. Opa! Então tá aí, Renato falou. Renato, completamente de saco cheio da entrevista aí, deu pra perceber, né? Principalmente ali com o Lineker e com o João Silva, quando eles começaram a falar da questão do Spinelli. Acho que algo que vai pegar bastante pro Renato agora é isso, né? O Spinelli meteu 2 gols contra o Remo e hoje não foi titular, já não tinha sido titular no jogo também. Ele foi titular? Foi, né? Ele foi titular, desculpa, ele foi titular assim contra o Paysandu. E hoje não jogou, o Renato explicou, eu ainda discordo do Renato, mas como ele falou, né? Ele tá com cara de 24 horas por dia, então ele conhece o jogador. Então é isso, gente. Vasco hoje foi humilhado, né? 19 anos sem vencer o Corinthians de São Paulo. Quinta-feira tem Olímpia às 7 horas da noite. E o próximo compromisso do Vasco é dia 3 contra o Flamengo no Maracanã, 4 horas da tarde. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua audiência. Valeu, galera. Aquele abraço e saudações vascaínas.